E aí, galera, estamos no ar. Ai, eu tô nervosa, mas vamos lá. Ele é jornalista, escritor e crítico de televisão. Com vocês, José Vanucci. Obrigado. Eu que agradeço. Posso agradecer? Além de te agradecer a TV Gazeta por ter liberado, não vou esquecer. Lucas Gentil que manda a gente. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigada por ter vindo. Eu tô muito nervosa. Minha mão tá gelada, meu Deus. Tá, vamos lá. Eu que fico nervoso. Não, eu que fico. Você começou com publicidade e propaganda. Você queria fazer publicidade e propaganda? Eu queria... Aí... Meu pai era publicitário. Tá. Né? E aí, eu falei assim, acho que vai ser o caminho mais... Eu era uma criança muito tímida, né? Sofria bullying na escola. Eu era, assim, terrível. Eu sentava lá na frente, assim, né? Porque eu era todo meio, né, encolhido, assim. Mas meu pai fazia publicidade e tal, e eu gostava muito de televisão. Sempre assisti televisão, né? E eu falava que eu gostava de contar história, de ouvir história. Mas aí meu pai fazia publicidade, eu falei, vou lá fazer publicidade, fica mais fácil, né? Já tem estúdio, aquelas coisas ali e tal. Mas no meio da faculdade eu falava, não, a publicidade vai contar a história de uma outra forma. E eu queria conversar com as pessoas. Aí passei para o jornalismo, entrei na Jovem Pan pensando em fazer economia, né? Cuidar de fazer a editoria de economia, né? Porque naquela época o Brasil vivia muito de inflação, né? Tinha o Temer, então era pergunta ao Tamer, tinha a Regina Pitocha, eram os grandes jornalistas que o povo ficava mandando pergunta e eles respondiam, né? E eu falava, pô, isso é muito bacana. E aí um belo dia fizeram uma proposta, eu era estagiário, ganhava mal. E aí abriu uma vaga de um repórter para o jornal Mulher, que era um jornal, só mulheres apresentavam e participavam. Era a única, tinha vaga, ninguém queria. Aí eu fui lá e falei assim, posso participar? Acharam estranho, mas falaram, ok, tá a vaga aí. Ganhei um aumento e aí comecei a fazer variedades, comportamento e tal, e aí me achei ali. Achei o caminho disso, de não ser esse jornalismo de economia, não ser o jornalismo de política, ser o jornalismo de variedades e televisão. E quanto tempo você ficou na Jovem Pan? Foi muito tempo, 26 anos. 26 anos. Caramba! Eu entrei lá como estagiário, rádio escuta, aí fui passando por tudo, fiz helicóptero, fiz edição, apresentei jornal, chefiei. Aí teve uma hora que fiz o Morning Show, que foi a transição do AM para o FM, e aí saí. Aí fiquei só na TV, porque aí eu trabalhava das 8 da manhã às 18 na rádio, né? Depois eu saía, ia para a TV Gazeta, fazia o blog, que na época era blog, né? Começava alguma coisinha de vídeo na internet, aí eu falei, não aguento mais, aí tinha que dar um... E aí você ficou só na Gazeta depois disso? Aí eu fiquei só na Gazeta, mas fiquei um pouco tempo só na Gazeta, porque logo depois o Faustão me chamou para trabalhar com ele. Aí eu saí do vídeo, né, Mas você como produtor, não foi? Eu fui como produtor, eu fui para fazer Arquivo Confidencial. Era você que fazia? Eu que fazia alguns. Eu fiz... Quais você fez? Eu e a equipe, né? Porque aí eu coordenava. A gente fez o da Tata Werneck, né? Que é o susto clássico dela, né? Que o Fausto dá o susto dela no ar. A gente fez dela. Eu fiz do Emílio Dantas. Eu acho que foi o melhor arquivo confidencial que eu fiz. Por quê? Porque era um arquivo que a história era muito fraquinha. Assim, o Emílio Dantas não tem uma história de que ele veio ali da comunidade, se transformou. Não, ele era filho de classe média, sempre teve bons amigos, sempre teve, né, assim, aprontava como todo moleque ali, mas ele tinha um grande sonho, que era conhecer o Bruno Marrone, né? E aí eu fui montando todo o arquivo e tal, e eu falava, pô, falta essa história. A gente convenceu o Bruno Marrone a cantar surpresa para ele no palco. Que legal. Ele se jogou no chão ali, porque... o arquivo era isso, era você entregar para a pessoa o que ela não queria imaginar, né? Não só a história dela, mas algo. A gente fez a banda dele, ele teve uma banda na adolescência, a gente reuniu a banda, a gente ensaiou essa banda durante 15 dias para fazer surpresa para ele. Os caras tocaram mal para dedéu, mas eu não tocava há 10 anos, mais ou menos há 10 anos. E aí depois entrou Bruno Marrone. Então era um arquivo muito simples, mas que ficou muito lindo no ar pela surpresa. Fiz da Dira Paz, o arquivo dela, da Isa. Da Isa foi uma história maravilhosa, assim. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 7 anos com o Faustão. Entre 8 anos. Eu fiquei 6 anos na Globo e 2 anos na Band. Que aí eu fui com o Faustão. Você foi pra Band também? Fui pra Band com o Faustão. Como produtor?
Como diretor de conteúdo ali, fazendo Que toda a chique. parte de conteúdo. Que faz um diretor de conteúdo? Pensa em tudo que vai. Era eu e a Leonor Correia. A gente dividia, porque eram 5 programas por semana, né? Com peso de... Imagina, era como se fosse um domingão de segunda a sexta-feira, né? Sim. Então a gente dividia o conteúdo ali. E a gente pensava em tudo. Ali eu fiz outros arquivos. Fiz do Ítalo Ferreira, do surfista. Fiz com mais Fabiana Carla. A gente fez da Adriane Galisteu. Você dirigiu o João? Não cheguei ao Não? programa dele, não. Mas eu fiz muito conteúdo com ele lá dentro do Você do meio que Faustão na descobriu o Band. João, então. O João, ele se descobriu. Porque o João, desde moleque, ele era o cara que fazia ali. Eu lembro uma vez, eu acho que primeira festa de final de ano do Domingão que eu participei, tradicionalmente o Faustão reunia todo mundo na casa dele e fazia um sorteio ali de prêmios. Então tinha prêmio em dinheiro, tinha televisão, tinha... E o João, eu acho que tinha uns 14 anos, ele que comandava ali, pegava o microfone, apresentava e tal. Eu falava, gente, esse moleque vai longe, né? E eu lembro quando ele foi pro palco, eu falei pro Fausto, pô, Fausto, ele tinha que ir pra rua, né? Ele falou, como assim pra rua? Ué, fazer reportagem na rua. Palco é muito fácil. Ele falou, não, deixa ele aqui, né? Né? E hoje ele vai pra rua, né? Ele faz muita coisa pra rua. Que eu acho que é onde é a grande escola. Ou é o rádio, ou é você fazer reportagem na rua, né? Assim. A sua grande escola foi qual? Foi o rádio. Foi o rádio? Foi o rádio. O rádio me possibilitou tudo. Porque o rádio eu conheci pessoas... Pô, eu conheci Eva Vilma, Irene Ravache, só estou dizendo os que Fernanda Montenegro, né? Conheci os autores de novelas, Silvio de Abreu, Benedito Rui Barbosa, Maria Adelaide. O rádio mostrou o meu trabalho para o Silvio Santos. Eu chegava no SBT para fazer o Troféu Imprensa ou para fazer Teleton, alguma coisa. O segurança já me conhecia, porque falava assim, é o Vanucci, que o Silvio ouvia, né? Então, assim, o rádio foi a minha grande escola e o que abriu a minha carreira, assim. E você foi pro SBT depois da Globo? O SBT, você sabe que o SBT, a gente sempre namorou, mas a gente nunca ficou de vez, né? Rolar uma fletada ali, mas... Eu fiz 20 edições do Troféu Imprensa. Caramba! Né? Eu sou um dos jurados. Assim, ano passado eu olhei na bancada, era a Sônia, a que tem mais tempo de Troféu Imprensa, eu e o Flávio Rico, que eram os que tínhamos mais tempo. Aí a Esther Rocha depois vinha... Né? Eu fiz 19 edições com o Silvio e a do ano passado com a Patrícia e com o Celso. Tava lá. Que é a retomada do Troféu Imprensa, que eu acho que foi o Troféu Imprensa... Eu vou dizer que foi o segundo mais difícil de fazer. Por quê? Porque o primeiro é o do Silvio, é a estreia, né? O primeiro com o Silvio Santos dava uma dor de barriga que começou um mês antes e terminou, acho que 10 meses depois, né? Porque é o Silvio. Sim, né? Maravilhoso. E o do ano passado tinha toda essa retomada, sabe? Assim, uma grande homenagem que os dois peso, fizeram. querendo ou não, né? Era um peso, assim, né? Essa homenagem, a alma do Silvio estava lá. Porque eu digo, eu acho que o Silvio, hoje, o legado dele como apresentador está distribuído entre a Patrícia e o Celso. Sabe, assim, eles... para de puxar saco. Não, é verdade. Isso aí não é. Você vê que eu não tô falando nem seu pai, aqui, tô falando do Celso. Arrasou. Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que não é nenhum nem outro. Se fala assim, quem é o Silvio Santos hoje? Não é nenhum nem outro. É a soma dos dois. E não é por menos que os dois estão no Troféu Imprensa, né? Porque eles estavam, talvez, mais emocionados do que todos nós ali. Porque foi emblemático, né? Então, eu acho que o do ano passado foi muito difícil por isso. E como é avaliar, assim? Nem fala. Todo ano. Eu gostava quando não tinha internet, porque aí você fazia o Troféu Imprensa, ninguém. No máximo era quando você estava no restaurante, alguém vinha falar, na rua, alguém vinha falar. Mas ano passado foi assim, uma chuva. Você foi apedrejado? Eu fui apedrejado, acho que durante uma semana, assim. Até hoje, vira e mexe, tem uns que falam assim, mas você votou na Cariúcha como revelação. Eu falei, pô, mas eram 2 cantores, era uma cantora, agora eu não vou lembrar, era uma cantora, um cantor e a Cariúcha. E eu falei, a Cariúcha foi a que se destacou no ano. Foi a grande revelação. Então, é ela. E aí brigaram comigo. Não, porque a cantora tá mais estourada do que... Eu falei, não, a revelação foi ela.
Quem mais eu não posso falar do quem eu votei como apresentador nem apresentadora, porque é voto secreto. Eu não sabia disso. Não sabia? Não. Programa, apresentador e apresentadora, como quem concorre tá ali também, Sim. eles saíam e a gente Verdade, votava no papel e depois saía a votação. Então eu não sei quem você não. votou. Você não pode contar pra gente? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Ah, tá. Entendi quem ganhou. Tá. Vamos beber uma água. Não, mas eu acho que mas eu acho que o troféu é bacana por isso. Quando você tá lá, você não sabe o que vem pela frente. Você não é uma votação que você consegue se preparar. Sabe, assim, que Entendi. você pega e fala assim, eu sei que vai concorrer. Você imagina, você fala assim, eu acho que o público votou na internet, no Portiolli, no Luciano Huck e no Marcos Mion. Vai aparecer Serginho Groisman, Geraldo Luiz e Rodrigo Faro. Né? Então, na hora você tem... Porque vem do voto popular. Né? Sim. Vem da galera de casa. Da galera de casa, que entra na internet em 2 fases, né? Então, Sim. os 5 mais votados, depois os 3 mais votados que aparecem pra gente. E ali você tem que pensar muito rápido, assim, né? Quem realmente se destacou? Qual é a novela que se destacou? Né? Esses dias eu estava em casa, eu estava pensando já no próximo troféu, que vai ser dia 16 a gravação. Quê? Pronto. Furo pra vocês. Furo pra vocês. É dia 16. Legal. É meio da semana, e aí eu acho que exibe dia 18. Tá ali de abril. De abril. E aí eu tava pensando, eu virei e falei assim, se novela, o que vai cair? Se for Vale Tudo, se for essa... Mas a gente não sabe a combinação que vem do público, né? Então você tem que pensar muito rápido, muito, muito rápido. Né? E tem que ser muito coerente e tem que conhecer, né? Não adianta eu chegar de paraquedas lá. Eu tenho que ter assistido. E tem uma história... E eu falei isso, e agora eu vou usar seu pai, que aí você pode mandar o recado para ele, tá? Porque ele deu um de Silvio Santos. O Silvio, ele dividia, né? Então tinha 10 jurados, 5 votavam numa categoria, 5 votavam na outra, né? Toda vez eu chegava lá, concorria o Pânico. O Pânico era da Jovem Pan. Então eu virava e falava para a produção, se puder não me colocar na de humor, eu agradeço, porque eu fico num lugar ali que, né, tem o Pânico concorrendo e tal. Chegava a categoria de humor, Silvio Santos, vamos ver quem é que vai. José Armando Vanucci. Sempre me votando. E toda vez que empatava, estava empatado. 2 votos pro Portiolli, 2 pro Luciano. Silvio Santos, vamos ver quem vai desempatar. José Armando Vanucci. Era sempre... E seu pai fez isso comigo. Eu não acredito. Fez isso comigo. Mas é ótimo, eu adoro desempatar. E como que é, assim, desempatar? Eu acho que você É pode... uma responsabilidade muito grande. Você pode ir pro melhor jogo, que é você deixar empatado. Você vota no terceiro que não recebeu nenhum voto, Sim. né? Mas eu acho que você tem que tomar posição, né? E é isso. E eu lembro um ano, dava 2 votos pro Roberto Carlos e 2 votos pro Luan Santana. O Silvio parou a votação, chamou, vamos agora para a atração musical tal. O Luan Santana entrou no palco e ficou ali. E cantou e tal. E eu falei, bom, como a próxima categoria deve ser apresentador ou novela, ele não vai me chamar, né? Aí ele virou pro Luan Santana e falou, Luan, quero que você apresente agora essa categoria. Vai lá, comanda agora, falta 1 voto. 2 votos para você, 2 votos pro Roberto Carlos e tal. Escolhe direito quem vai votar. Ele olhou. Vou votar no José Armando Vanucci, que é imparcial e tal. Eu falei, que danado. Né? O cara que está concorrendo me chama. E era o ano do Roberto Carlos, que era aquele ano do Esse Cara Sou Eu e tal. E aí eu falei, eu vou apanhar em casa, minha filha é sua fã tal, mas vai... A partir daquele dia, o Luan foi no camarim depois e falou, a partir desse dia eu quero que você vá em todas as aberturas das minhas turnês. E eu fui, acho que não fui nas 2 últimas, mas legal. eu fui em todas as outras e ele passou a conhecer mais da minha carreira, mais Então, acho que o troféu tem isso, sabe? Tem essas coisas que são... É o imprevisível, né? E é gostoso isso. E o que mudou dos anos 90 até os dias de hoje nos bastidores da televisão? Tanta coisa. Eu acho que a TV ficou tão mais profissional, sabe? Assim, existem muitas lendas sobre a televisão, né? Existem muitas coisas, Sim. né? O artista, né? E é um ambiente tão profissional, a televisão virou um grande negócio. Eu acho que, assim,
quando começou lá nos anos 50, ninguém sabia o que ia ser. Era um bando de doido que saiu do rádio, da televisão, e vamos fazer televisão, e faziam. Tanto que o segundo dia da TV, ninguém sabia qual ia ser a programação. Só pensaram no primeiro dia e esqueceram de pensar no segundo. E é verdade isso. Verdade. E aí vem todo esse povo que fazia por muita paixão. Anos 80 começa a começar a profissionalizar um pouco mais, a ter uma guerra de audiência maior ali. E nos anos 90 era uma TV que ou você fazia ou você fazia. Porque, imagina, de um lado você tinha Gugu, do outro lado Faustão, né? Estabelecendo algo que não existe no mundo, o que eles estabeleceram, que é você olhar a audiência minuto a minuto, né? Você fazer um programa ao vivo, olhando a reação da audiência e falar, não, então eu tiro aqui, eu puxo ali, faço aqui. Não existe isso. Isso foi depois, então? Tipo... Isso foi Gugu e Faustão, era aquela briga por audiência, né, que eles faziam. Hoje, a TV é muito pensada, porque não dá mais para rasgar dinheiro, né? Antigamente você falava... Eu cheguei no Domingão, e aí falaram assim, você vai fazer o primeiro arquivo confidencial. Eu viajei quase um mês, só ficava em hotel 5 estrelas, era eu e mais 4 pessoas, cada um ficava num quarto, não tinha que dividir quarto. Viajei, fui, aluguel de carro, nossa, jantei nos melhores restaurantes, só bem bom. O arquivo não foi até hoje pro ar. Não foi. Simplesmente. E se eu te falar... E por quê? Porque eu acho que a pessoa estava no ar e aí acabou saindo e aí foi perdendo, sabe assim... O sentido. O sentido, não fazia sentido. Não, vamos esperar a próxima novela. E acabou que ficou lá o arquivo. E foi um arquivo caro, foi caro esse arquivo. Porque eu viajei bem. Eu fiquei um mês viajando para fazer a história. Fiquei um mês. E não foi. Hoje em dia, não. Hoje, se você vai, viaja, vai ter que colocar no ar. Você gastou, você tem que colocar no ar. Você tem que ser muito bem pensado, né? Nos anos 90, eu acho que tinha muito mais alegria. Assim, hoje é muito profissional, sabe? Assim, muito técnico. Você vê produtor trabalhando aqui. Antes, não. Antes as pessoas conversavam mais, era mais trocavam espontâneo, mais. Você acha que perdeu essa Tudo mais espontaneidade? espontâneo. Eu acho que era. Eu acho que hoje... eu trabalhei na Globo e eu conheço o bastidor e o programa, assim, né, as outras emissoras. A Globo ensaia todos os programas. Então, todos os programas, o Domingão é ensaiado, então a Dança dos Famosos ela é muito ensaiada, né? A Eliana vai ser ensaiada, porque é isso, onde vai estar a luz perfeita, qual a marcação, é tudo muito, muito planejado lá, né? Para ter aquele padrão de audiência. Quando você vai para um programa no SBT de auditório, é óbvio que tem uma produção que foi lá, organizou, vai entrar tal coisa, em tal horário e tal. Mas é mais espontâneo. Ainda tem essa coisa espontânea. Que isso faz a diferença. Né? Entendi. É isso que puxa o público, né? Entendi. Por que as pessoas hoje, não, eu não estou mais assistindo tanta televisão? Porque não vê tanta... Verdade, não vê essa coisa espontânea, né? Entendi. Então a TV ficou muito séria, sabe? Assim, ficou muito negócio, muito Entendi. dinheiro. O que diferencia um apresentador de um grande apresentador? Um apresentador comum? Eu vou mudar, eu uso um outro termo. Eu uso o que é um apresentador e o que é um comunicador. Tá. Eu acho que o apresentador quase todo mundo consegue ser, né? Se você... até tímidos conseguem vencer ali, né? Se preparar, se estudar tal, e tá aqui na câmera e ler um TP e fazer direitinho, ter uma pauta. O comunicador é o cara que vai trazer uma bagagem única, né? Assim, com uma personalidade... A Hebe não era apresentadora, a Hebe era uma comunicadora. O Silvio não era um apresentador, era um comunicador, né? O Silvio pegava uma prancheta, ia para o meio daquele auditório e ficava, Olívio Andrade, tal coisa, não sei o que lá. Errava, ele dava um choque. Assim, você quer... Assim, que conteúdo elaborado tem? Não tem? É ele, é comunicador, né? Chacrinha, Gugu, Faustão. Acho que dessa nova geração, eu acho que Portiolli, olha, nova geração por cinquentões, né? Mas dessa nova geração, acho que Portiolli é um comunicador, a Eliana é uma comunicadora, o Mion eu já acho mais apresentador. Uma coisa mais TP ali, mais mais técnica ali. Tata Werneck é uma comunicadora,
né? Porque ela tem uma identidade que chega muito além, chega muito antes, né? Vai muito além do que do conteúdo dela, né? Então você fica preso por aquilo, né? Então eu acho que é isso. Tem o apresentador e os comunicadores. E são poucos os comunicadores. E são os que fazem sucesso. E quem mais não é comunicador e é apresentador? Que você acha que pode melhorar? Se a pessoa estiver vendo, ela vai conseguir melhorar. Eu vou dizer uma pessoa que é uma apresentadora e que faz muito evento, inclusive, com isso, apresentando, que é a Thaís Araújo, que é uma excelente atriz, é uma artista maravilhosa, tem uma importância como atriz muito grande. E quando ela apresenta direito. Mas é apresentadora, não é essa comunicadora. Entendi. Lázaro Ramos também porque ele já apresentou na Globo. Comunicadora, Ana Maria Braga. Comunicadora 100%. Ela é comunicadora tão 100% que dá piriri nela, ela levanta, vai embora e assume. E chama a Tati Machado. E é isso. E aí é o que faz, eu acho que é o que falta para essa nova geração, que eu estava chamando a nova geração os cinquentões, mas a nova aqui, né? Que é se desconstruir um pouco, né? Não ter tanto medo, não pensar. Porque hoje tudo é muito pensado. Hoje você tem uma marca envolvida, você tem a sua projeção, você pode ser cancelada, você é tanta coisa envolvida, né, que a pessoa chega muito perfeitinha, né? Chega, né, não fica essa comunicação espontânea. O comunicador, ele precisa falhar, ele não pode ter medo do erro, ele não pode ter medo de cair, cair. Eu acho que essa história eu contei poucas vezes. A gente estava no Melhores do Ano, do Domingão, ao vivo. O Melhores do Ano, o Faustão já era feito todo em São Paulo. O Melhores do Ano precisava ser feito no Rio de Janeiro, porque precisava de 2 estúdios. Você tinha mais de 70 artistas envolvidos, né? Era uma logística muito complicada, então era mais fácil estar lá. E a gente levava 300, 400 pessoas de São Paulo, da nossa equipe, lá para o Rio. Mas mesmo assim tinha toda a equipe do Rio, porque estava dentro do Projac, dos Estúdios Globo e tal. A gente fez esse ano, o primeiro ano que eu fiz Domingão, eu e a Galisteu apresentamos o digital do Melhores do Ano. Faustão na TV, eu e a Galisteu no digital. No segundo ano, eu já estava como diretora de conteúdo. Então, apresentou a Luciana Cardoso, a mulher do Faustão, e mais alguém, o digital, e eu fiquei cuidando de todo o conteúdo, né? Foi o primeiro bloco e o Melhores do Ano. A única coisa era que eu tinha que fazer a ficha antes ali, né? A biografia das pessoas, por que ela estava concorrendo, conversava com o Faustão no camarim. E durante o programa era até fácil, porque eu só ia atualizando. Botava lá quem ganhou no bloco passado e passava ali e tal, corrigia alguma coisa e tal. Aí, de repente, o Faustão está apresentando, ele fala, e a gente já volta daqui a pouco tal. Aí você começa a olhar, cai a luz do telão do lado esquerdo, apaga o telão do lado esquerdo, apaga o telão central e apaga o telão do direito, central e esquerdo, porque o Faustão estava no esquerdo aqui. Foi o último a cair. E caiu a iluminação do auditório todo. Tuf, caiu. O estúdio ficou um breu, mas deu assim, entrou a vinheta. O estúdio não tinha câmera, não tinha nada. Entrou o break, 3 minutos e tantos de break. Entrou 3 minutos. Aí entrou o segundo break de 3 e tanto. Entrou mais o terceiro break, porque só ia tentando resolver o problema. O estúdio umbreu. Aí apareceu uma luzinha assim. Conseguiu, o Faustão teve a ideia. Ele falou assim, dá para pegar a luz da equipe de externa? Dá. Então tá bom. Essa câmera dá para conectar e jogar? Dá, mas Faustão, só vai ter a câmera. Pode deixar, eu faço. Ele falou, eu faço. Vanucci, vai lá, me dá aqui as informações, eu faço isso ao vivo. Aí era Boninho e Ricardo Oddi, você tá louco, Faustão, não dá. Vamos pedir para antecipar o Fantástico. Já tentaram antecipar o Fantástico e o Fantástico não tem como entrar antes no ar. A gente vai ter que segurar alguma coisa. Isso... 3 breaks já tinha ido pro ar grudado e mais um calhau de emergência, né? Então, e aquele desespero no estúdio. O Faustão falou, pode deixar que eu faço, né? Ele falou, Vanucci, vem cá. Ele falou, pode sair todo mundo aqui. Ficou eu, Vanucci aqui e o Jaime, né? Aí
Atenção, 30 segundos para voltar. E assim, você não tinha retorno, você não tinha nada. Esquece, No ar, o Faustão começou a falar. Aí eu acho que é Santa Clara. É alguém que tem alguma entidade da televisão que vai. Aí o telão, voltou daqui. Aí voltou o telão do meio. Aí foi voltando coisa, aí o áudio, porque perdeu o retorno, aí voltou um áudio bem baixinho, um retorno bem baixo, o auditório ainda num breu ali e tal. Aí alguém falou, entra balé. Aí entrou o balé, aí voltou uma câmera, aí começou a voltar. E aí foram descobrir que foi um problema com um cabo que ninguém imaginava, o cabo desconectou. Tipo aleatório. Desconectou e derrubou tudo. O público no ar não percebeu. Atrás, a gente estava, olha, num suor só. Eu saí daquele dia exausto daquele programa. Porque era uma tensão. Assim, era uma... E o Fausto segurou no ao vivo. Porque é isso, é o comunicador que não tem medo. Ele fala assim, eu tenho que fazer. Vamos assim, você acha a solução e vai. Vou sem TP, vou sem ficha, e vai. Você viu meio que os realities existirem, né? Tipo assim, vi pra TV. Não. Eu tô doida. Não, vi quando eles começaram. Assisti a primeira edição do BBB. Como foi você ver, tipo, esse experimento, assim, de primeiro... Eu não vi o primeiro, né? Então, como que foi? Você acreditou? Falou, nossa, legal. Tipo, o que tem a ver? Você sabe que é muito maluco a minha experiência com reality show. Porque eu morava na Zona Norte, num prédio. Até hoje eu lembro, eu morava no 4º andar e tinha um diretor do SBT que morava no 5º andar, né? Que era um diretor ligado à programação. Posso até falar hoje, porque essa história já passou muitos anos, né? Era o Mauro Lissoni, que eu acho que ele estava começando a virar diretor de programação, ele estava ligado à programação, alguma coisa ali, né? E meu carro parava Calma, aqui. o Mauro? Mauro Lissoni. Então, beijo pro Mauro, né? E aí, nem sei se ele lembra dessa história. O meu carro parava na frente, o dele na vaga aqui de trás. E aí eu saí do carro, ele saiu do carro, ele tava com uma pastona assim na mão, e ele bateu assim, ele falou, aqui... Primeiro que ele só foi descobrir quem eu era, que eu era vizinho dele, num troféu imprensa. Que ele viu o carro parado do SBT, na porta do prédio para me pegar, e quando ele viu a numeração, quando viu lá, ele falou, Vanucci, prazer, nós somos vizinhos e tal. E eu sabia que ele era meu vizinho, mas não ficava falando muito, né, para não... E aí, ele bateu assim na pasta e falou, futuro da televisão tá aqui. Eu falei, então me conta. Não posso contar. Eu desci no meu andar, ele desceu, e eu fiquei com aquele negócio na cabeça, o futuro da televisão, tal, não sei o que lá. E foi. E eu tinha uma fonte no SBT, um grande amigo meu, que eram poucas pessoas que sabiam da Casa dos Artistas. A Casa dos Artistas era o Big Brother. Aquilo que ele tinha na mão era a Bíblia do Big Brother. A Bíblia em inglês do Big Brother, né? Porque o SBT estava negociando com a Endemol para ter o Big Brother Isso aconteceu? Aconteceu. Não sabia, que interessante. Eles negociaram. Na época, o vice-presidente do SBT era o Zé Roberto Maluf. Foi para a Holanda para fechar o negócio. Tudo certo. O Big Brother ia ser do SBT. Precisava criar aquele Endemol SBT Endemol, que depois virou Globo Endemol, né? E tudo certo, o Silvio Santos ligou pro Maluf lá, imagina, toca o telefone lá na Endemol, alguém falando em inglês com a secretária, preciso falar com o Maluf. O Silvio vira para ele e fala assim, para a negociação, não assina o contrato porque eu tive uma ideia. Por isso que depois teve todo o processo da Endemol, por ser plágio e tal, porque eles estavam negociando ali com o SBT. E aí, correu contra o tempo, aquilo tudo, o Big Brother, a Endemol acabou negociando com a Globo, o SBT correu contra o tempo e produziu a Casa dos Artistas. E aí, no domingo, estreia da Casa dos Artistas, um amigo meu, vou deixar bem claro aqui, não é o Mauro Lissoni, tá? Ele era vizinho, não era amigo. Ele não contou. Mas um amigo meu que trabalhava lá, virou, ele me ligou. Ele falou, você tá de plantão. Ele ligou na minha casa, eu não tava... na época não tinha celular, né? Ou tinha, tava começando o celular. Eu sei que tocou o telefone no meu ramal na Jovem Pan, eu tava de plantão, era esse meu amigo. E ele falou, olha, eu vou te contar um negócio que ninguém sabe.
vai estrear um programa chamado A Casa dos Artistas. Daqui meia hora vai entrar no ar uma vinheta que tem uma fechadura e a pessoa está olhando pelo buraco da fechadura e só vai falar o que é isso, vai ficar um mistério muito grande. É um reality show e que vai estrear hoje à noite com o Silvio Santos. Eu falei, ele falou, é só isso que eu posso contar e eu vou ter que desligar que estão entrando na minha sala. Puf, desligou. Preparei a nota, entrei no intervalo do futebol. Óbvio que durante o segundo tempo do futebol começou a chover telefonema, inclusive do SBT, querendo saber como é que eu descobri a história. Estavam bravos, no mínimo. E aí foi essa história. Então, o começo do reality, eu tive um papel ali de dar a notícia primeiro do que seria a Casa dos Artistas. Você acha que o reality perdeu a essência do que era no começo? Eu acho que assim, lá ele era muito mais... Você imagina que a gente eliminava na Casa dos Artistas com 10 telefonemas. Era isso, né? Entendi. O Silvio falava assim, vamos lá, telefonema número 1, quem é que tá falando? José, em que você vota? Era isso. E foi um fenômeno. 10, 20 telefonemas, né? Então eu acho que assim, eu acho que era mais... Depois de 25 edições do Big Brother e depois de vários outros formatos, a gente conhece muito o jogo. Então já não tem mais... Ele ainda é muito importante para as emissoras de televisão, fatura muito, dá muita audiência, mas já não gera mais aquela curiosidade. Não é mais mágico. Não é mais mágico. Né? Até quem entra no Big Brother ou na Fazenda já sabe a dinâmica que vai. O cara já cria um personagem, já faz, né? Então eu acho que é tudo... Tá precisando de um novo reality. Né? Vamos ver se a Casa do Patrão, que o tá pensando nele agora, tá criando, se vem algo diferente. Você acha que vem algo diferente? É confinamento, né? Tomara que tenha tido... Assim, começa a pensar também muito diferente, vê umas coisas que não pega também, né? Mas umas modas aí. Tem umas coisas que não... Mas eu acho que tá precisando... Por isso que lá o de férias com ex pegou, porque é diferente. É um confinamento, mas é diferente. Né? O Ilhados com a Sogra. O Ilhados com a Sogra eu acho sensacional. Assim, a ideia é fantástica. Botar você e sua sogra para se resolver em algum lugar, né? E o parceiro ali, né? Tendo que gerenciar a crise ali. Então, eu acho que o que está faltando é isso. O reality veio para ficar. Mas a gente precisa achar outros caminhos agora. Né? 25 BBBs já... É bastante coisa, né? Mas vai até 30. Vai até 30. Escreva. Como você sabe? Porque é o sonho da Globo chegar num número mágico, um número redondo. Redondo. Né? Tem também o Túnel do Amor, né? Você chegou a assistir? O Túnel do Amor, eu conheço um cara que trabalhou lá na produção deles. Também é bom, eu gosto do Túnel do Amor, assim. Eu gosto. Mas tá aí que a gente vê, né? A força da TV aberta. Quando está na TV aberta, ganha uma dimensão muito maior, né? Então, a TV aberta, por mais que critiquem, está perdendo audiência, tá o digital ali, né? Brigando, ela ainda tem uma relevância muito grande. E o Chaveco? Falei mesmo. Chaveco tem que voltar, né? Porque tem que voltar, eu também acho. Mas, era legal, era engraçado. Mas hoje eu fico pensando assim, o Chaveco precisa atualizar também, né? Porque chavecar há 10 anos é muito diferente de chavecar hoje. Fato. Né? Então também... E essa é a grande... Eu acho que é o grande barato da TV e da comunicação. É você conseguir fazer o que continua, porque todo mundo continua chavecando de alguma forma. As formas são outras. Sim. E você trazer isso para a TV. Eu já que a gente entrou nessa seara, eu torço muito pelo... Namoro na TV. Tô brincando. Ou do Curtindo uma Viagem. Era muito legal. Eu amava assistir. Muito e tinha bom. dois programas que eu gostava, que era A Ilha da Tentação, que a Babi que apresentou no SBT também, que era sensacional. Mandava os casados lá para uma ilha e tal. Nos Estados Unidos ele faz ainda sucesso, né? O Ilha da Tentação. E No Limite também vai muito bem. O No Limite é um programa que depois perdeu o brilho aqui. Perdeu. E tem um que o seu pai apresentava que eu achava o máximo, mas era tão caro esse programa que
acho que ficou em 1, 2 temporadas, que era o Conquistador do Fim do Mundo. Nossa, lembra era muito que legal. Viajava muito? Aquilo era Sim, muito bom. Muito bom. Muito Televisão legal. pode fazer. Tinha um outro programa que era americano, eu assistia, acho que na Sony, em algum desses, que você tinha que chegar em algum lugar e ir pegando pistas nas cidades. Mas imagina, não tem condição. Não tem mais hoje, é muito caro, gente. Muito caro. Muito caro. A pressão por audiência hoje é muito maior e por quê? É muito maior, porque envolve muito dinheiro. Eu acho que envolve muito dinheiro. E hoje ficou um negócio, assim, tá muito concentrado na Globo, né? A Globo tem 40% da audiência da TV, ponto. As demais vão cada vez... Estão brigando cada vez mais, né? E é menos gente ali, muito pulverizado, né? Hoje você tem o digital, o grande concorrente hoje da Globo é o digital. O telespectador do SBT e da Record, eles são muito mais cativos, eles são muito mais fiéis às emissoras do que o da Globo. O da Globo, pode ver no domingo, se você pegar... eu acompanho a audiência desde então você tem acesso. Muito tempo. Tenho acesso. Tenho amigos que me dão acesso. Mas quando você olha no domingo, principalmente domingo, a audiência do Domingão, do The Masked e tal, ela tende a migrar mais para o digital do que o SBT e a Record. Pode ver, o SBT e a Record, eles vão sempre ali, mantém o mesmo número, às vezes sobe um pouquinho, às vezes desce um pouquinho, mas você tem não existem fatores outros que tirem tanto o público da frente da TV. Da Globo sai bastante. Eu lembro quando eu estava no Domingão, a gente já olhava muito para o digital, porque já havia uma fuga para lá, né? Você via que era porque hoje você pega o domingo, você fala assim, pô, se não tiver algo tão vivo, tão verdadeiro, que me prenda na frente da TV, eu vou maratonar minha série. Eu tiro lá o domingo, pronto, fico lá. Eu assisto 4, 5, 6, né? Dona Beija eu tiro para assistir no domingo. Pronto. Né? É a hora que eu tenho, vou lá e assisto. Então, eu acho que a TV ela vai ter esse desafio de achar onde vai te reter. E aí é essa pressão cada vez maior eu quero fazer de tudo para ter você na minha frente. Quero fazer de tudo, né? Eu tenho dó dos produtores e dos apresentadores de final de semana dos dias atuais, porque lá atrás era bem puxado, né? Gugu e Faustão era uma briga que, assim... eu sei que executivos de outros países vieram para o Brasil para entender o porquê que existia essa briga, né? O porquê que eles olhavam no minuto a minuto, porque medição minuto a minuto é algo muito de brasileiro. Porque na Europa, nos Estados Unidos, eles olham a média, qual foi o impacto? Tantos milhões de telespectadores. Sério? Eu não sabia. Não. A não ser quando é jornal, essas coisas que eles olham. Mas programa de entretenimento, né? Como era Domingão e Domingo Legal, ou como são hoje, essa preocupação do minuto a minuto é brasileira. É brasileira. Eu não sabia de você disso. Cancelar uma atração para puxar outra, né? É muito brasileiro, muito, muito brasileiro. O que falta hoje na TV, na sua opinião? Tem tanta coisa na TV, mas eu acho que falta algo... Faltam essas verdades, sabe? Assim, até você pegar a novela, todo mundo fala, a novela está em crise. Né? Ainda dá muita audiência. Mas eu acho que falta essa ousadia da novela. A novela lá atrás, ela conseguia romper algumas barreiras que hoje não consegue mais. A sociedade era muito mais conservadora do que hoje. A sociedade tinha muito mais problemas do que hoje. E as novelas conseguiam falar de tudo. Hoje elas não conseguem falar. De novo, volto lá no começo da nossa conversa. O medo do cancelamento, o medo de errar. Entendi. Né? Hoje a TV não pode errar. Como ela não pode, como você não pode escorregar, né? Você faz tudo planejado. Aí você não tem essa ousadia. O que você sente falta na programação da televisão? Você fala, não tem nesse canal. Eu acho que assim, o que falta de uma forma geral, é um programa... Hoje todo mundo fala, tem que ter uma revista eletrônica, tem que ter... Eu acho que falta um programa de conteúdo ao vivo. Você não é dessa época. O Povo na TV era um programa extremamente popular.
Começava, acho que 2 horas da tarde e até 6 e pouco, porque tinha Ave Maria às 6 horas da tarde. Parava. E eu lembro da minha avó botar um copo de água em cima da televisão para rezar, porque a água ia ser benta a água lá. Mas que era o programa que tinha Wagner Montes, a Mara, a Cristina Rocha, quem mais que tinha lá? Sérgio Malandro, Wagner Montes, todos esses iam costurando, recebendo. Então tinha uma mistura de jornalismo com entretenimento, com coisa engraçada. Eu acho que falta isso na TV. Eu acho que hoje fica tudo procurando, bota tanto jornal, mas falta ter essa vida, sabe? Falta você levar realmente o anônimo para a televisão, você brincar, você... sabe? Falta um programa livre. O programa livre diário no SBT... Pô, o Serginho Groisman foi lá no Carandiru, numa época que ninguém imaginava transmitir um programa de dentro para mostrar os detentos. Pô, olha que programa jornalisticamente interessante. Ele conseguia misturar cantor, político, empresário, cientista, tudo no mesmo lugar. E o jovem participando. Né? E o jovem assistia. Né? Então, acho que falta isso. Falta essa ousadia. Falta a televisão ter menos medo de arriscar. O errar, o arriscar, custa dinheiro. Bora pro nosso ping-pong final? Eu juro que é fácil. Tá bom. Você viu que eu não fugi de nada. Arrasou, gosto assim. O que eu posso fazer é desviar da bola aqui. Cuidado com o saque. Melhor apresentador de todos os tempos. Silvio Santos. Programa inesquecível. TV Mulher. E aí você vai falar assim, por que TV Mulher era um programa, tipo uma revista eletrônica da Globo dos anos 80 para 90. E eu falo que é inesquecível porque era o tipo de jornalismo que eu queria fazer. Era o jornalismo de variedades. Me influenciou, era moleque. Legal. Bastidor mais surpreendente. Não sei, tem tantos bastidores. Mas um bastidor de novela sempre é surpreendente, porque as construções que vão acontecendo ali, as amizades que surgem, os namoros que surgem ali, é um bastidor bem surpreendente. Um nome de hoje que representa a televisão brasileira. Nossa, tanta gente que representa a televisão brasileira, que tá atuando. Você vai falar que eu vou puxar o saco, mas eu acho que Celso Portiolli representa muito bem a TV brasileira. Eu acho que ainda é esse apresentador que faz porque gosta. Eu acho que faz primeiro porque gosta. O salário é consequência. Ainda faz porque gosta. TV em uma palavra. TV brasileira em uma paixão. Paixão. Gostaríamos de agradecer, Vanucci. Muito obrigada. Eu que agradeço. A mão já tá mais quentinha. A minha também já tá mais quente. Muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Falar de televisão, eu digo assim, eu tenho uma dívida com a vida. Porque a vida me possibilitou eu ter contato com os pioneiros da televisão. Então, Eva Vilma, Vida Alves, Lolita Rodrigues, Hebe Camargo, Lima Duarte, todos esses... Eu entrevistei e pude fazer isso durante o decorrer da minha vida. Aprendi muito com o Newton Travesso, muito com o Silvio de Abreu. E quando eu fiz o livro junto com o Flávio Rico, o Biografia da Televisão Brasileira, a gente reviu todas essas entrevistas, eu tive mais contatos e tive contatos com todas as outras gerações. Né? E aí eu falo assim, a vida me deu tantas histórias, eu ouvi muito tantas legal. Histórias, só para o livro 500 entrevistas. Uau. Que eu falei assim, eu tenho que devolver isso para a vida. Então, toda vez que me chamam para falar de televisão, para falar eu falo assim, não tem como dizer não, né? Porque é um veículo tão importante, é um veículo que une as pessoas, que muda a vida das pessoas. Né? A televisão, ela consegue tirar pessoas da depressão, consegue falar assim, leva diversão, leva tudo isso, mas através de uma novela ela consegue mostrar que é possível lutar contra a violência doméstica, Perfeito. Que é possível avançar em determinadas coisas. Então, assim, a televisão é fantástica, né? Estamos aqui no mundo digital, né? Que é a televisão também, né? Porque bebe da mesma fonte. Mas a TV é a TV, assim. A TV sempre vai ser a TV, não tem como. É uma coisa mágica. Acendeu a luzinha, né?
E veio assim, a televisão, ela precisa da luzinha, da câmera e de um bom comunicador. Ponto. Perfeito. Bastou. Muito obrigada, Vanucci, de verdade. Beijo. Volte mais vezes, tá? Chama, eu tô aqui. Combinado. E ó, que é longe. Hein? Um beijo, gente. Até o próximo. Tchau.